Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui mais um sabadão, agora 7 horas e 37 minutos, horário aqui do Mato Grosso do Sul, no programa Meu Bairro, Meu Negócio. Esse programa que visa levar a você o melhor do empreendedorismo, as dicas na prática sobre como você pode se desenvolver e fazer a diferença na sua e na vida das pessoas que você tanto ama. E nós começamos nosso programa assim, sabendo da certeza absoluta que Deus está conosco. Rádio Jara foi criada, está sendo preparada e é um instrumento muito importante para comunicar, para levar a informação positiva para todas as pessoas. E estou falando nisso porque eu quero começar o programa já falando sobre o nosso momento de conexão, nosso momento com Deus. E daqui a pouquinho a gente tem uma pessoa muito especial aqui, Jorge Narrabedian, falando sobre empreendedorismo, negócios relacionados com propósito, exatamente. Se você não trabalha por um grande propósito, você até pode ganhar dinheiro, porém é insustentável. Você precisa ter um propósito muito bem alinhado. E é sobre isso que nós vamos falar. E no momento de conexão, como eu sempre digo, é como comida e água. É fundamental que a gente tenha esse momento durante o nosso dia. Não é uma vez no dia, não é uma vez na semana, são todos os dias. Nós precisamos nos alimentar, beber água todos os dias? Sim. Então, o momento de conexão com Deus tem que ser também diariamente. E a pergunta que eu te faço é: como você confia no sócio mais incrível que você tem? Eu chamo de Deus. Para quem está chegando aqui no programa agora, eu costumo dizer sempre que nós temos esse grande sócio, que é Deus, que nos proporcionou o empreendimento mais incrível que a gente possa imaginar. A nossa vida. Como você vem gerenciando esse grande negócio? Como você vem administrando esse grande negócio chamado de vida, a sua vida? Eu tenho o meu grande empreendimento, a minha vida. E você? Você faz planos? Desenha projetos sobre esse empreendimento? Cuida dele? Organiza? Limpa? E limpa eu não falo só fisicamente, assim, só externamente. Seus pensamentos. Vamos pensar que lá no computador principal dessa grande empresa, nosso consciente e nosso subconsciente, como você vem organizando tudo aí dentro? Nós precisamos, e é fundamental, porque essa empresa, esse negócio incrível chamado vida, é uma empresa que tem participação em tudo que você faz. Em negócios, em empregos, serviços que você faça, que você preste, em vendas, sua família, seus relacionamentos. Essa empresa, ela está em tudo. Uma mensagem que eu abri aqui aleatoriamente é assim que eu acredito ser importante, porque nós precisamos dar atenção aos sinais. Sem julgamento, sem julgamento. Sinal a gente não julga, a gente observa e aproveita o melhor que ele tem a nos dizer. E uma mensagem aqui diz o seguinte: essa para você, hein? Para você. Deus manda te dizer: por que te confundes e te agitas diante dos problemas da vida? Deixe que eu cuide de todas as tuas coisas e
tudo será melhor. Quando você se entregar a mim, tudo se resolverá com tranquilidade, segundo meus desígnios. Uau, essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Faz muito sentido para mim, eu espero que faça para você também. Deixe que eu cuide de todas as tuas coisas e tudo será melhor. Porém, não interprete mal essa mensagem. Deus diz: deixe que eu cuide de todas as coisas e tudo será melhor. Para mim, Ederson, isso quer dizer o seguinte: solte, confie, mas nunca deixe de fazer o teu papel dentro desse negócio chamado vida. Não deixe de fazer a sua parte. Nunca permita, não terceirize as suas responsabilidades. Não permita que elas sejam transferidas a alguém. Nosso sócio Deus nos convida a permitir que Ele faça o papel dele. A gente só precisa confiar, acreditar, permitir. E quando isso acontece, a transformação começa. Mas eu te lembro, hein? A sua parte é fundamental. Não deixe a sua responsabilidade na mão de ninguém. Aprenda a gerir, aprenda a delegar, aprenda a planejar. Porém, a responsabilidade é sempre tua. Que essa mensagem de você se permitir e confiar e não ficar confuso em meio aos problemas do dia a dia, independente da área que ele esteja. Agradeça esse problema. Ele está ali para te ensinar, para te conduzir a algum lugar melhor. Ederson, mas tem problema que me arrasta para o fundo do poço. É você que está indo para o fundo do poço. O problema não quer dizer nada. O problema pode ser a corda para te tirar de dentro do poço. Pensa nisso. Que hoje, dia 2 de abril de 2022, o dia mais incrível da sua vida até agora, que você permita, que você deixe a parte de Deus com Ele e não pestaneje com a tua parte. E hoje é um ótimo dia para planejamento, hein? Hoje é o dia. Faça o planejamento da sua semana, organize a sua próxima semana. Hoje é o grande dia. Que Deus abençoe a sua vida. 7h45, aqui na Rádio Jara, uma rádio além da música, onde tem internet, tem Rádio Jara. E nós estamos preparados, hein, para o melhor dia das nossas vidas, até agora. Bom, então estamos aqui na Rádio Jara com o nosso entrevistado do dia, falando sobre propósito, sobre por que algumas coisas elas são melhores. Bom dia, Jorge. Bom dia, Ederson. Bom dia, ouvintes. Rádio Jara. Muito Sabadão. Bem. Oh, hoje começou a esquentar um pouquinho o tempo, né? Já tá menos frio. Ontem tá bem friozão. Ontem a gente apreciou um frio de 15 graus. Para nós já é frio intenso, já tá bem, né? Frio. Para quem não é da região do Mato Grosso do Sul, talvez deve estar pensando, mas 15 graus não é tão frio assim. Mas para nós, para quem vive de 35 graus com sensação de quase 40, 15 é gelo praticamente. A gente tava com 2 meninos da Suíça ontem lá que eles estavam sem casaco, inclusive, né? Pra nós era, batendo tipo, dia normal. Muito bem. Bom, você já deve ter percebido que essa entrevista vai ser muito bacana e que aparenta eu e Jorge nos conhecermos há anos. Deve ser, né, Jorge? Porque assim, é bem possível. A sinergia, são reencontros, né? A sinergia é muito legal. E essa sinergia nos traz condições de falar sobre o que nós vamos falar hoje. E esse propósito sobre o que a gente vai falar, na verdade, sobre o assunto propósito, tem a ver com essa questão. Quando a gente permite que pessoas entrem na nossa vida e que a gente possa realmente usar isso a favor dos negócios, do nosso dia a dia. E o Jorge
pelos meses que eu tenho convivido com ele, eu percebo que o propósito é muito forte, né, Jorge? Hoje tem várias situações que você trabalha que fica cada vez mais evidente a função desse propósito na sua vida. Mas conta um pouquinho para as pessoas a história, resumidamente, é claro. Eu já pesquisei a história desse cara que dá um filme, mas assim, conta um pouquinho para as pessoas entenderem quem é Jorge Narrabedian. Inclusive já tem um filme, né? Aí, ó. Já foi feito até o filme. Não, bacana. Cara, bom, Jorge Narrabedian, niuaquense, né? Interior do Mato Grosso do Sul. Niuaque, para quem não conhece, é a cidade dos dinossauros, Cara, né? cidade dos dinossauros. Inclusive, Niuaque, ela foi pro Guinness Book. Guinness Book. É a única cidade que tem todas as vogais, com o menor número de letras. Sabia dessa? Não sabia. Niuaque tem todas as vogais. Então, é também conhecido como cidade das vogais, né? Olha só. Bom, Jorge Narrabedian, teimoso da vida, né? Mas sempre com propósitos. E esses propósitos, cara, me trouxeram, né, como diz, desde sair de uma cidade do interior com o intuito de trabalhar, né? Estudar, trabalhar, aquela vida, vamos dizer, normal, né? De todas as pessoas, que você estuda, faz uma faculdade, se forma e provavelmente vai trabalhar na sua área, né? E eu percebo que esse propósito, na verdade, ele não existia ainda nessa época, mas talvez ele já existisse e alinhado talvez com uma missão de vida que eu ainda não tinha percebido. É aquela história que, né, que quando Deus coloca você como uma missão e até as coisas erradas contribuem para que as coisas deem certo, né? Sim. E eu acredito que basicamente a minha vida tenha sido em torno disso. As coisas que eu tentei pela lógica tentei fazer faculdade de Direito, tentei fazer faculdade de Ciência da Computação, e tudo me remeteu a outra coisa, né, da minha vida, que foi cuidar de gente, cuidar de sentimentos, cuidar de pessoas doentes, né? E acabei tratando, né, hoje, no caso, a minha principal função, tratar dependência química. Você Que vê, né? grande missão de vida, né? Né? Aí você pergunta, tá, mas eu não escolhi fazer isso, né? E aí que eu falo que é missão. E aí quando entra a missão, que você compreende a missão, aí você começa a jogar propósitos, né? O porquê que eu faço as coisas que eu faço. E nesse meio do caminho, quando você está alinhado com o seu propósito, é onde começam a chegar pessoas na sua vida. Pessoas, coisas, situações, tudo que acontece está alinhado com o seu propósito. Ele é o imã. Exatamente. E a gente percebe isso, né? Muito hoje eu acredito que quando eu jogo, né, para Deus, nas minhas orações, nos meus pensamentos, quando eu jogo isso para o universo, uma coisa bem interessante é que está acontecendo rápido, né? As pessoas que, né, vêm, que estão no mesmo propósito, que vêm para somar, vêm para multiplicar, estão aparecendo mais rápido. As coisas que tinham que acontecer, talvez lá para frente, estão acontecendo mais rápido. E isso só acontece quando você tem bem firme o propósito, né? Que legal. Que no nosso caso hoje é resgatar vidas, salvar vidas. Que maravilhoso. E o grande interessante é que quando você fala do tempo, né? Mas quanto tempo vai levar para certas coisas acontecer? É muito importante saber que é coisa muito boa acontecendo, só que o maior desafio é lidar com os problemas que eles também vêm junto. A gente só tem que passar rápido por eles, mas o propósito sustenta, né? Sim. Quando o dinheiro, vamos pensar assim, porque é um pilar muito importante para qualquer empreendedor, é o dinheiro. Quando ele está escasso, o que sustenta qualquer coisa que vá seguir é o propósito. Se não tiver propósito, para por ali e começa a fazer outra coisa, né? É porque eu acredito assim, se você não tem o propósito, as coisas elas podem até funcionar por um breve período, né? Funciona talvez com um objetivo, mas tudo é a curto prazo, né? Sim. Aí começa a dar errado, aquelas coisas, não deu certo. Por que não deu certo? Porque não estava alinhado com o propósito. Exatamente. Estava preocupado às vezes com outra coisa. Exatamente. E essa é uma habilidade que não se ensina em escola, né? Tipo, não tem faculdade, não tem... dá para ensinar. A gente já entendeu que é possível a gente conduzir as pessoas a acreditar nisso e
perceber, e como eu fiz a leitura hoje cedo dessa mensagem que eu gosto de fazer logo no início do programa, que é da conexão com Deus, com essa energia maior que move tudo, é o permitir. E quando se briga contra isso, a gente perde tempo, né? Fica passando anos e anos e a gente se pergunta, mas por que não deu certo? Por que as pessoas estão me sugando? Porque quem não tem propósito, tudo é ruim, né? Tudo acaba olhando para alguém e fala, vai me tomar alguma coisa. Não tem aquela certeza absoluta. Até eu peguei o significado de propósito, né? Falando de dicionário, ele tem a definição como intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. E não tem a ver com coisas, né? Assim, coisas materiais. Tem a ver com por que a gente existe. E muito se fala sobre a gente olhar para dentro, viver assim de uma certa forma para uma vida própria, né? Eu tenho que cuidar de mim. Mas se a gente parar para pensar, seria inútil a gente existir só nós no mundo, né? Tipo, só eu num mundo, tipo o Pequeno Príncipe, né? Uhum. Que sentido teria? Então, toda a busca, quando se permite, é entender aquilo que você falou. Eu entendi que eu tinha que ajudar pessoas. Sim. Eu entendi que eu tinha que aprender, não, deixar algo fluir para que as coisas acontecessem na vida dos outros. Sim. E o interessante, quando você fala isso, né, e a gente acaba conectando com novas pessoas, não necessariamente, às vezes, o projeto daquela pessoa, o propósito dela, seja exatamente o mesmo que o seu. Mas ambos convergem para o mesmo caminho, né? Então, por exemplo, quando a gente se encontrou, né, se reencontrou, talvez. É verdade. O seu propósito ele é diferente do meu. Só que em algum momento eles se cruzam, que é cuidar de pessoas. Exato. Entende? O meu são especificamente algumas pessoas, né? Um nicho de pessoas, vamos dizer assim. O seu, outro nicho. Só que ambos têm algo em comum, que é onde se cruzam, né? E quando você também, uma coisa que me veio aqui para falar, quando você está alinhado com esse seu propósito, além de pessoas estarem aparecendo na sua vida que vão te ajudar, né, nessa caminhada, nesse processo, o mais interessante disso é que a gente não entra em depressão, a gente não entra em sensações de fracasso, né? Porque é como se você tivesse, quando você está integrado com a sua missão de vida, existe uma força, uma energia que sustenta, foi o que você falou, né? Deus, ele provê aquilo que você necessita e o que você precisa. Então, quando você percebe na sua vida que você está triste, que você está depressivo, que você fala, cara, eu estou perdido, né? É porque você não está alinhado com o seu propósito. Sim. Então, a pessoa que não tem propósito, né? Seja ele, mesmo que esse propósito ele seja uma etapa, né? Eu tenho um propósito de mudar para a capital. Aquilo era uma etapa. Cheguei aqui, ok. Finalizei esse propósito. Qual é o próximo? Então a gente está sempre cumprindo missões, talvez para uma missão maior, né? Pensando, talvez, colocar um termo mais fácil de entender, numa guerra, a guerra, o objetivo maior dela é vencer. Só que a cada dia você tem pequenas missõezinhas pra você ir completando, né? Sim, pequenas batalhas. Né? Exatamente, é o que a gente vive todos os dias, né? Sim, e quando você fala assim que algo sustenta, e isso é muito importante falar, porque para aquele que não tem um propósito, não entendi, uma forma fácil de analisar a pessoa que não percebeu ainda que está aqui por um motivo, é aquela que reclama de tudo, né? Tipo, sol, reclama do frio, do calor, sempre existe alguma coisa que está incomodando. Olha que interessante a palavra reclamar. Se você separar, existe uma parte dela que chama clamar. O que é o clamar? É quando você solicita a Deus, né, que Deus te dê, te forneça. É um pedido. É um pedido, né? Você está solicitando, fazendo você está clamando por algo, né? E aí, o que acontece quando você começa a reclamar? O reclamar é como se você falasse, Deus, você não está me atendendo, Deus, você não está me ouvindo, então eu vou começar a jogar palavras sujas
né? Reclamações, ou seja, Deus, eu preciso de um propósito, eu preciso encontrar a pessoa ideal, eu preciso ter dinheiro, eu preciso... Ou seja, você começa a querer coisas, né? Só que aí começa a não acontecer isso na sua vida. É como se você falasse para Deus que aquilo, né? Não, Você começa a reclamar. Eu não tenho reclama. dinheiro, eu tô infeliz, eu tô isso. E fala-se que reclamar é como se você tirasse o poder de Deus de ação e reclamasse e desse ao diabo. Uau, olha aí. Olha Entende? aí, hein? Do tipo assim, Deus não me atendeu, então eu reclamo que quem escuta é o outro. Agora entendeu? fica a pergunta, com quem você está falando, com Deus ou com o diabo, né? Exatamente. Então presta atenção. Você clama ou você reclama? E o reclamar é pedir duas vezes para Pedir aquilo que você duas não vezes. quer. Exatamente. E para Deus você não precisa pedir duas vezes. Porque 100% das vezes ele está escutando o que você está Exatamente. E nem precisa ser muito intenso com muitos pedidos, né? Ele move, ele acaba acontecendo de uma forma natural. Só que é o permitir, é a permissão. E o Jorge está falando com maestria disso, porque eu conhecendo ele, trabalhando junto com ele também, eu sei da formação dele como hipnólogo e como terapeuta. Sim. E alinhado à missão, né? Tipo, olha que interessante, né? Então, as suas formas, eu podia falar assim, você é advogado, você é médico. Não, terapeuta e hipnólogo. Mas o que tem a ver isso com a missão? Conectar as pessoas ao melhor delas, né? Sim. É uma condução. E trazendo a questão da função da hipnose, que não é uma brincadeira, é algo muito sério, Sim. a gente, resumindo, é uma condução do pensamento de alguém. E só para reforçar a questão da reclamação, você está se hipnotizando. E isso vai trazer o resultado exatamente daquilo que você está reclamando. Então, se reclama que está calor, vai ficar mais quente. Se reclama que hoje o dia é ruim, vai ficar pior. Então, por isso que às vezes a gratidão, ela vem como... E as pessoas, eu costumo sempre dar assim a solução para os problemas, né? Então, não adianta só falar, ô, para de reclamar. Mas daí para de reclamar e faz o quê, né? Ele só sabe reclamar. Agradecer é algo importante? Tipo, você acredita que seja o antídoto, se puder assim falar? Olha, Só um pouquinho, Jorge. E isso, gente, para quem está ouvindo, empreendedor, não importa. Você sabe que você tem uma empresa que é a tua vida. Então, o que o Jorge falar aqui, o que nós estamos falando, considere. Que te incomode, mas considere. Tem tempo de estudo, né? E experiência de estrada. sei, já passei por muitas, né? E quando você diz, né, o sentido ainda lá de você estar reclamando, por exemplo, hoje está muito calor, né? Tudo que você dá atenção, o seu cérebro, ele realmente absorve mais aquilo. É o mesmo que você falar assim, né, por exemplo, aquela coisinha simples que a gente estuda na hipnose, não pense na cor azul. Inevitavelmente o azul está lá. Você pensa nisso. Então, quando você reclama de algo que você não quer, você dá ênfase e atenção para aquilo. Entende? Então, reclamar das coisas que não estão agradáveis é dar ênfase também àquilo que você não está gostando. Né? E a gratidão, ela pode realmente inverter isso, porque você pode ser grato, inclusive, até por aquilo que você ainda não tem, fisicamente falando. Sim. Mas que se você está alinhado ao seu propósito, aquilo vai chegar para você. Só que você, de antemão, já começa a agradecer. Se já tivesse. Como se já tivesse. Entende? Aquele lance, mistura-se, né, com o lance da lei da atração, poder do subconsciente, do quanto eu manifesto a emoção, o sentimento, a percepção, o cheiro. Por exemplo, assim, é a mesma coisa que eu vou falar para você agora. Lembra daquela sensação do cheiro do carro novo? Né? Se você fechar o olho um pouquinho e pensar naquilo, você... Nossa, cara, é verdade, né? Nossa, já vem até o banco com plástico. O banco com plástico. Hoje em dia acho que não tem mais, né? Não tem. Antigamente guardava um ano plástico no banco para dizer que era novo, né? Ficava 2 meses o carro sem a placa. Exato. Hoje em dia já sai tudo emplacado, né? Mas, por exemplo, quando você vai numa concessionária, né, e você entra, fazer um test drive e tal, aquele cheirinho de carro novo, coisa legal, né? Você começa... Você vê, mesmo agora, se você não está dentro de um carro novo, você tem a sensação. Uhum. Né? E quanto mais você forçar e pensar em materializar isso, mais importante é. E quando a gente fala também desse propósito, de conquista, por exemplo, para mim sempre deu certo, eu sempre fui... vamos falar de carro, por exemplo, que é algo que as pessoas normalmente gostam, né? Uhum. O carro ele está aliado também ao sucesso. Né? Pô, se você chegou no sucesso, né? Ele é o reflexo do que você conquistou.
do seu esforço, né? Enfim. E olha que bacana, cara. Esses dias, até conversando com o Jonathan, né? Nosso amigo lá da empresa. E eu conversando com ele, eu falei, cara, se eu parar pra pensar, você acredita que eu tive os carros que eu fui fazer o test drive e gostei? Porque assim, é óbvio que às vezes você faz test drive num carro, no outro, e você fala, esse daqui eu não sei se eu gostei muito. Mas aquele que eu realmente queria, cara, eu conquistei. Sabe? Tipo, pô, cara, que massa. E eu não tinha me dado atenção a isso, né? Um exemplo, por exemplo, eu falei pra ele, cara, logo que eu abri a chácara, né, que eu tive a primeira chácara, pô, meu sonho era ter uma Fiat Toro. Só que eu tinha um daquele Export, do antigo, velhão, né? Quadradinho. Eu falei, cara, quando que eu vou ter uma Toro? Nunca, né, mano? Só que aí eu fui e fiz o test drive. Cara, eu acho que uns 8 meses depois eu tava com o carro novo. Sim. E olha só que interessante. E as coisas acontecem, né? Porque, cara, você vai pensando, materializando, se alinhando com o propósito, cumprindo as missões, né? E Deus vai proporcionando. É muito massa isso. E eu estou trazendo esse assunto sobre como a gente pensa, porque isso dá espaço para o propósito fazer parte da nossa vida. Que o propósito, para mim, é aquela energia que move a gente, eu poderia dizer assim, parado, ela nos conduz. E ela conduz coisas para a nossa vida. Então, o Jorge está dando exemplo de matéria, de carro, né? Mas a gente pode conduzir isso para qualquer coisa da nossa vida. Qualquer coisa, relacionamento, pessoas. E o empreendedor, ele precisa ter essa concepção, ele precisa mentalizar a empresa dele com prosperidade. Se ele tem essa habilidade, e todos temos, é claro, né? Todos temos o que nós precisamos, mas quando eu consigo colocar isso em prática, por exemplo, mentalizar, daqui a pouco a gente vai falar sobre um dos negócios do Jorge, estou salvando mais uma vida. O universo, o propósito começa a potencializar. Então não é uma vida, ele traz 1000 vidas. E aquilo começa aí sim existir a prosperidade. O ter, mas na consciência que de repente está ali na tua mão. E muitos empreendedores que eu convivo com muitos, ontem até a gente entrevistou um, né? Teve um bate-papo, não só ele, mas entre tantos outros. Normalmente a barreira está nessa questão do visualizar, sabe, porque fica apegado ao difícil, à reclamação, porque é difícil ter time, é difícil vender, é difícil fazer, é difícil isso, tudo é difícil. E o propósito está lutando, né? Está lutando para vir e trazer uma resposta, e às vezes a resposta está na frente da pessoa. É que eu digo assim, eu sou instrumento, a gente fala, né, que nós somos instrumentos, né? Então, às vezes, a gente está na frente da pessoa e fala assim, ô meu querido, para, né? Deixa as coisas acontecerem, já está tudo acontecendo. E a luta contra o sucesso, muitas vezes, é o que impede as pessoas de chegar no sucesso. Chega a ser engraçado. Então, assim, é possível que o empreendedor imagine a loja dele cheia, pessoas comprando, todos pagando. Não dá, Jorge? Você trazendo essa questão da terapia, que é o tipo de tratamento onde que você confronta a própria pessoa para ela sair da parte de negativismo para ir para a parte do positivo. Tipo, ela tem condições de se curar. É mais ou menos assim? O querer se curar já é o primeiro passo para a cura, né? Acho que, se não me engano, Sêneca fala isso. O primeiro passo para ser curado é desejar ser curado. No meu ramo, inclusive, isso é bem comum, né? Porque eu só consigo ajudar aqueles que querem ser ajudados. Só consigo tratar aqueles que querem ser tratados, né? E hoje, inclusive, é uma das... tratando-se de dependência química, né? A pessoa, às vezes, ela até vê que ela está precisando, mas ela não tem consciência de que ela realmente precisa. Sim. Né? Pro empreendedor... é a mesma coisa no sentido, quando ele olha para a empresa dele, e uma coisa que a gente veio batendo muito, né, nessa última semana, sobre valores, missão, né? Missão, visão e valores. Missão, visão e valores, né? E, cara, perguntando agora para o empreendedor, qual foi a última vez que você revisou isso? Ou que você olhou realmente para missão, visão e valores da sua empresa, e realmente ela está alinhada com o propósito? E faz diferença, né, Jorge? Porque assim, muitas vezes se faz uma planilha financeira, fala, bom, eu quero faturar tantos mil. Por exemplo, vamos pegar, fala uma área de qualquer
Empresa. Vamos falar de carro, venda de carro, por exemplo. Venda de carro, ok. Ah, quando a Fiat, por exemplo, lança um novo modelo de carro, que é uma picape, por exemplo, né? Qual que é a missão dessa picape? O que eles têm como visão? Por exemplo, eu falei da Fiat Toro, né? Cara, a Fiat Toro foi, acho que, a primeira picape do segmento de ser compacta, né? Sim, é verdade. Que era Então, só assim, caminhonete e não tinha que era aquele só caminhonete meio grande e termo. não tinha o meio termo. Qual que foi a visão dos caras? Cara, vamos fazer algo que seja menor, que isso vai trazer um carro que seja também para família, também para viagem e também pro Tipo, não é a estradinha, não é a picape grandona. é o meio termo. Então assim, criou-se uma visão. Qual o valor que ela entrega, né? Então assim, quando saiu, cara, era algo que todo mundo desejava, inclusive eu já tenho o quê? Uns 8 anos? Mais ou menos. Mais ou Acho que menos, nem né? tanto, acho que nem tanto. É, mais ou menos isso aí. Ou seja, e ao invés de aquilo ser ruim, não, trouxe mais daqueles modelos para o mercado. Então você começa a perceber que existia um propósito naquilo. Criaram uma nova linha, criaram um novo segmento. Né? É dentro de uma empresa que, cara, trabalhe com venda de parafuso. Qual a intenção disso? E Para que você vende parafuso? Né? Qual isso o que você está falando, propósito né, de Jorge? você É vender? tão importante que às vezes as pessoas ficam tentando descobrir a forma mágica de algo. Relaxa. Olha só, esse exemplo da picape Toro, eles não inventaram a roda. Eles só pegaram e juntaram situações, criaram uma estrutura de o que isso resolve na vida das pessoas, tornou isso um propósito, né? Isso. Tipo assim, mas com uma função muito específica. Função. E Virar diferente. história também. E diferente. Ó, você já viu aquele videozinho do Lobo de Wall Street, do filme, né? Que no final do filme ele pega, você tem uma caneta aí? Sim, que ele pergunta. Que ele pergunta, né? Ele fala, me vende essa caneta. Aí a pessoa, tá, uma caneta prateada, com detalhes em ouro. Aí ele pega da mão do cara, me vende essa caneta. Me vende essa caneta. E você já viu qual é a resposta daquilo? Você já descobriu? Que é a questão, tipo assim, que no caso, no filme ele mostra assim, tipo, sobre assinar Criar valor. necessidade. Sim, a função disso A tudo. função disso é criar necessidade. Quando você pensa, por exemplo, na sua empresa, no seu propósito, no seu empreendimento, existem pessoas que têm necessidade daquilo. Alguém precisa do que você Alguém possui. precisa do que você possui, vendendo. exatamente. Então, a comunicação, na verdade, a venda ou algo, sei lá, né, como você queira pensar isso. Mas o propósito de você ter a sua empresa, de você ter algo, é fazer com que as pessoas tenham benefícios com aquilo. Por exemplo, da caneta. Ederson, eu quero que você resume para mim a história da sua vida agora. Pode resumir aí para mim. E aí eu não tenho caneta, mas eu preciso de uma caneta. Aqui é a caneta. Aí existe a necessidade. Existe a necessidade, entende? Então, o meu trabalho, ele só é útil porque tem pessoas que precisam. Isso. Entende? Então, quando Deus fala, né? Olha aqui, tem pessoas precisando. Pô, vou selecionar alguém aqui para atender essas pessoas. Se você está alinhado com aquilo, Deus cata você e fala, ó, é você que vai. E olha que engraçado, se você não for, você é excluído. Se você não cumpre, você é excluído. Bom, porque então, Deus pega outro e coloca no lugar. Pega uma caneta aí, senão eu tenho aqui, né? Mas pensa bem, escreve aí quantas coisas você está deixando por não aproveitar. Deixando, tipo, saindo da fila, né? Você está na fila na tua vez. Fala, não, acho que não é minha hora, eu não sei se eu posso. Isso tem a ver com propósito, tem a ver com missão. Porque a pessoa que tem a real noção da importância que ela tem nesse mundo, porque se não precisasse estar aqui, ela já tinha ido embora, Já. né? Então, se está aqui é porque tem alguma coisa para fazer, assuma logo, mas não tenta ficar procurando, só permita que as coisas fluam, né? Que as coisas aconteçam. Até tem no relacionamento isso também é interessante, né? Acho que tem até música que fala disso. Se você não está conseguindo encontrar alguém, permita que alguém te encontre. É verdade, permita. Né? Essa semana a gente, assim, teve uma entrevista que a gente fez também com um grande profissional da área da música, que é o Rica Silva. Até às 6 horas da manhã, todos os dias aqui nós temos na nossa programação o momento que a gente conduz assim como o momento para mudar o mundo. E tem a trilha sonora do Rica Silva. Ah, é? Isso eu nem sabia que era dele. 6 da manhã, não sabia. E conheci, né, através do próprio Jorge, o Rica, que num bate-papo foi incrível, né? Como ele entendeu que a música dele
transforma a vida das pessoas. Ele, claro, ele tinha noção, tudo, mas quando a gente fala de uma forma diferente, criando a necessidade, tipo assim, quantas pessoas merecem o que você tem? Eu fui até meio duro, né, com É ele. verdade. O Jorge já vai falar a frase que ele falou e vai falar para você. A gente vai para os nossos comerciais e já volta aqui. Ah, show de bola. De volta aqui para esse bate-papo, uma aula, hein? Para quem está aproveitando, é uma grande aula. Isso pode transformar o seu empreendimento, a sua vida. Porque quando a gente fala de propósito, a gente não está falando só de uma ferramenta de fazer dinheiro. E não tem nada a ver com isso. Só que o que ela traz de benefício, construindo toda a parte de o quanto essas coisas podem prover resultados financeiros. Aí sim você percebe a importância de propósito. E o Jorge leva à risca isso. Mas eu sei que é difícil. Para mim também é muito difícil, muitas vezes, passar por cima de coisas que a gente tem que aceitar que o propósito é muito maior. E quando eu comentei sobre o bate-papo com o Rica, foi muito legal porque o Jorge falou algo que realmente impacta quando a pessoa está realmente buscando. Ela permite que aquela frase não seja ofensiva e sim um despertar. Sim. Então você que tem um empreendimento, independente do produto, do serviço, não importa, seja cachorro quente, seja qualquer situação de qualquer negócio, presta atenção nessa frase. É uma pergunta, tá? Não é uma afirmação. Sim. É uma pergunta que é bem capciosa assim para quem está falando, será que eu tenho propósito na vida? Né, Jorge? Fala aí. Ela é bem pesada, né? Eu falo que essa frase, ela machuca no sentido positivo. Porque se você não faz, alguém se ferra, né? Então, dentro do seu empreendimento, dentro da sua vida, dentro do seu propósito, a gente poderia pegar, por exemplo, né? Como eu falei pro Rica Silva. Eu falei, cara, você já percebeu quantas pessoas podem estar morrendo se você não canta? Cara, que lado... Porque se a música dele toca corações e salva vidas, né, das depressões, das desilusões, do suicídio, por exemplo, né? Às vezes uma pessoa, cara, triste, depressiva, ela precisa somente de uma mensagem positiva, uma música que toque ela, para que ela evite de fazer o que ela pretende fazer. Sim. E eu estava lá, tá? A gente estava em uma reunião de negócios. E aí alguém pode estar se perguntando aí, tá, mas por que vocês falam esse tipo de coisa em uma reunião de negócios? Principalmente porque a gente quer que a nossa atuação em qualquer situação ela seja realmente de impacto. E o machucar, ele tem um sentido de fazer com que o ser reaja, tirar ele da zona de conforto. Mas é machucar não na questão da violência de maldade. Mas é aquela questão assim, como eu trago exemplos de uma das experiências que eu tenho na minha vida, que é que é o paisagismo. Então, as plantas precisam de poda. E esse tipo de pergunta é como se fosse uma poda, mas depois da poda feita, trazendo tecnicamente, né, uma árvore para ela se tornar mais resistente, você precisa muitas vezes fazer uma poda e eliminar todos os galhos dela. Mas isso faz com que ela reaja aumentando o número e o tamanho das suas raízes, então ela fica muito mais firme no chão. Mas por que então aumenta a raiz e tudo mais? Porque ela precisa de mais nutriente para que façam novas brotações de novos galhos, folhas e frutos. E a nossa vida é isso. Quando a gente permite que a poda é feita, e uma pergunta como o Jorge fez é uma poda bem drástica, vamos dizer assim, né? Tipo, pelou a árvore, mesmo, né? é só você encaixar pro seu negócio. Isso, né? qualquer O negócio. cara que vende parafuso. Cara, se você parar de fabricar parafuso, quantas pessoas estão morrendo por causa disso? Nossa, mas o fato de eu fabricar parafuso faz alguém morrer? Sim, porque se o parafuso não está bem preso dentro de um carro, de uma casa mal feito, alguém vai perder a vida se der errado. E quantas empresas vivem da comercialização desse produto? A gente vive numa cadeia, uma ligação absurda. Mas quando a gente para pensar, eu não tenho propósito. Será que eu tenho propósito? Para e olha a sua vida. Veja de onde você vem e onde estão as suas conexões. É uma prova real. Todos nós existimos por um propósito. Sim. Eu sei porque eu convivo com pessoas e eu passei por um bom tempo da minha vida falando assim, mas
Quando eu vou achar esse tal do propósito, né? O que é esse propósito? Não encontro, ficava estudando o que é propósito. Eu trabalho por dinheiro, né? Não, o dinheiro é uma consequência. Se ele acabou na tua vida é porque você não deu considerações reais da importância do propósito. Só que a mágica, depois da poda, é uma brotação incrível. Pensa assim, tipo, passou o outono, inverno, né? Podas existiram e vem a primavera. Flores e frutos e aquela resistência para passar por um verão de um sol muito quente. Então, essa pergunta que o Jorge deixa aqui no ar, talvez para pessoas inteligentes sirva, Sim. que é a reflexão. Você sabia que até isso daí aconteceu com a própria Harley Davidson? Se a Harley Davidson parar de fabricar moto hoje, sabia que pessoas morrem? Isso aí tem Uau. uma historinha, né? Que o cara chegou... Um cara comprou uma Harley Davidson nova, né? E aí chegou uma pessoa crítica, né? Quis fazer uma crítica pra ele. Pô, você pagou R$100.000 numa moto, você podia estar ajudando as pessoas a parar de passar fome, né? Por exemplo, dar Sim. esse dinheiro pra quem passa fome. Ele foi justo. O fato de eu comprar minha moto, o cara que fabrica alumínio sustenta a família, o cara que fabrica o pneu, a borracha sustenta a família, o cara que é o fabricante de óleo sustenta a família, o cara Passa de 100 pessoas, né? Exatamente, entendeu? Então o fato dele adquirir aquilo, por isso que eu falo, se a Harley parar de fabricar moto, uma cadeia de pessoas pode chegar à falência, passar necessidades, né? Né? Exatamente. E olha só que interessante, aqui a gente vem para um outro nuance de negócios. Que é você saber pôr preço, ou quando você for comprar, pagar por aquilo. Eu digo que a boa ação ela não está em pegar uma cesta básica, nunca que isso seja sem importância. Sim, sempre é importante. É sempre importante essa questão da doação. Mas quando você paga por um produto, por algo, você está fazendo uma ação social naquele momento. É a história da Harley Davidson. Então, assim, o cara poderia pegar lá todos os R$1.000, comprar de cesta básica e tratar um monte de gente, beleza. Mas ele também fez isso comprando a moto. Ele deu condições, como o Jorge falou, né, Jorge, de sustentar pessoas nessa cadeia. O teu negócio, qual é a cadeia, né, uma cadeia de vida que existe Sim, ao teu redor? Justamente. Quanta coisa. Então, assim, é uma reflexão muito importante. Independente, pode ser a loja do parafuso, que nem o Jorge deu exemplo, pode ser você que vende cachorro quente, você que tem uma big empresa, você que tem qualquer negócio. Anderson, não faço nada, sou só empregado. Você tem um negócio. Você pode empreender neste negócio. Então também a tua função aí é muito importante. E tem propósito envolvido com isso, né, Jorge? Inclusive, até para quem ainda hoje né, um empregado, um funcionário, um colaborador, e ele não entende o propósito da empresa, isso também é prejudicial. Né? Exatamente. Porque você está trabalhando e você está trocando, na verdade, só seu esforço pelo dinheiro. Mas quando você luta pelo propósito, né, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma empresa que faça vamos dizer qualquer coisa, né? Mas desde a pessoa... Posso pegar uma empresa que tem um propósito muito bacana, a tua, né? Que é salvar vidas. Literalmente, ela só tem a função, não é de vender nada, é de salvar vidas. E é que eu quero trazer o exemplo da empresa, de uma das empresas do Jorge, porque realmente a gente vai começar uma seletiva para atrair pessoas para que elas atendam outras pessoas. Sim. E aquele desenho da linha, talvez da base da espinha dorsal, é a missão, visão e valores, Isso. que é o propósito. Né? É o propósito. Aquilo é o propósito da nossa empresa. Então, quando a gente está hoje contratando vendedores, por assim dizer, né? Na verdade, o que a gente vai fazer dessa pessoa é entender que, na verdade, ela não está vendendo. E a cada venda, na verdade, que se a gente for se ligar uma coisa com a outra, a cada venda que ela faz do nosso produto, ela está salvando mais uma família. Então, eu vendi mais um. Não, você salvou mais uma família. A concepção é outra. É totalmente diferente. Entende? Eu só fiz mais uma venda. Não. Tem uma série de pessoas que se beneficiaram com a ação que você acabou de fazer. Você vendeu um produto. Ok. Esse produto vai transformar a vida de uma família. Que pode transformar a vida do vizinho, né? Por consequência, até às vezes a sua, que está
ouvindo, porque o cara, para usar droga, ele pode querer entrar na sua casa, roubar o que você tem para ir consumir droga. Se ele parar de usar droga, é um risco a menos que você tem de alguém querendo entrar na sua casa. Olha só, é benefício próprio. É um monte de benefícios. A lei do retorno, né? A nossa vida tem ciclos e o ciclo vem, de certa forma, assim, do círculo, né? Então, vai voltar. Então, vai dar uma volta e uma hora chega até você. Então, quanto mais a gente plantar o propósito do bem, e não existe propósito ruim, na verdade, né? Existem objetivos um tanto contraditórios, mas quando há propósito é sempre positivo. É que nem a gratidão, ela só tem algo de bom. O amor, ele só tem coisa boa. A essência de cada uma dessas palavras só tem coisa positiva. Não tem como falar algo negativo de palavras que são somente positivas. Então, propósito, gratidão, amor, respeito, só tem coisa positiva. E isso tem a ver, e elas estão ligadas dentro da missão, visão e valores das empresas. Se você pudesse hoje, vamos lá, você trabalha com treinamento, você trabalha com essa questão de consultoria e mentoria de pessoas, e pessoas são empresas, então a gente pode ver os dois setores aí. Você começaria falando para um empreendedor criar o quê? Se ele te falar assim, quero vender mais, um exemplo. Vamos ver. Vamos pegar algum exemplo de alguma coisa, talvez? Pode. Você fala mudar no marketing, talvez? É que é uma das áreas que o Jorge atua também com muita maestria, sim, porque e vai conciliar com isso, né? Tipo evidenciar talvez aquilo que é importante criar ou mudar dentro da empresa. Eu focaria justamente nessa questão do propósito, porque, por exemplo, existem muitas empresas hoje que elas focam no produto, e se você perceber, as empresas inteligentes hoje elas estão focando em conceito. Sim, do que o produto dela transforma na vida da pessoa. Ó, anota aí. Você vem pensando sobre a transformação que o seu produto cria na vida das pessoas? Dica 1 já desse assunto. Justamente. Então, assim, é o que a gente falou, cara. Na prática, o que eu vendo? O encapsulado. Na prática. O que você vende? Encapsulado. Produto por produto. É o encapsulado. Encapsulado. O que seu produto faz? Aí eu posso ir para a parte técnica. Meu produto, quando ele entra dentro do corpo, ele vai produzir isso e aquilo, né? Enfim, falar um monte de benefícios técnicos que para 99% das pessoas, a pessoa fala, não entendi. Tá bom, né? Fica aquela coisa vazia. Agora, se eu pego o propósito e falo, a função do meu produto é salvar vidas, transformar famílias, resgatar pessoas, muda toda a concepção. Muda totalmente, porque daí você está tendo um propósito naquilo que você está fazendo. E olha que interessante, essa segunda situação, quando você conduz o anúncio, a apresentação de um produto ou serviço, e nessa apresentação está ali totalmente dentro do propósito, até a concepção de ser caro ou barato sai de cena, né? A gente, né, tem uma empresa de marketing mesmo, por exemplo. A gente poderia ser mais do mesmo, cara, sabe? Mais do mesmo no sentido de... O que sua empresa faz? A gente aperta o botãozinho ali que impulsiona no Facebook. Não, a gente leva o seu produto, a sua mensagem, para quem precisa dele. Né? Olha só. Ou algo assim. Outra pergunta aqui para isso que o Jorge está falando. Você está mostrando o que você faz, produto ou serviço, para as pessoas que realmente você deseja, né? E precisam disso? Quantas pessoas estão morrendo se você não apresentar para elas, não chegar para elas o que você faz, o que você vende, né? Então, pequenas coisas, são perguntas. Realmente, hoje, a ideia era isso, trazer essas perguntas, esse questionamento. Só que não precisa, de certa forma, o Ederson ou o Jorge questionar você, empreendedor. Você pode fazer isso. Baseado na leitura dos seus números, dos seus resultados, o que realmente você está buscando? Faturar um pouquinho mais hoje? Pensa no propósito, né? Faturar mais esse ano? Pensa no propósito. Sim. Não tem como seguir o caminho do sucesso, da prosperidade, da abundância, se não for pelo caminho do propósito. Deus, mas eu só quero vender, o meu negócio é um parafuso. Né? Faz o processo inverso, por exemplo, assim, talvez o empreendedor, né, ele deita ou sentado, sei lá, na sua mesa de escritório, ele pensa assim, cara, como que eu vou fazer para vender mais o meu produto?
né? Talvez isso seja um questionamento da cabeça dele. E se ele começar a pensar, cara, como ou quem são as pessoas que precisam do meu produto? Você começa a desenhar um novo perfil ou perfil de pessoas que precisam do seu produto. E aí você começa a conectar mais com essas pessoas que precisam do que você vende. E aí você começa a atrair. Do Aí que você pensar. pega o imã, que o imã tem duas posições, né? Falando em imã, que as pessoas falam assim, eu sou um imã, puxa, tá? Mas outro você repele. repele ou você atrai, né? Exatamente. Então, assim, como eu faço para vender mais livros? Pô, cara, tô com o meu livro aqui, como que eu faço para vender mais o meu livro? Isso pode ser uma pergunta que a pessoa fica ali. Cara, como que eu vou vender mais livro? Tem que fazer marketing? Tem que colocar em tal loja? Não, já sei, vou distribuir em um monte de loja aí para ver se vende. Cara, e se você pensar, quem é que consome o meu livro? Quem é que lê o meu livro? Essa pessoa está em que lugar, né? O que, que ela faz? O que, que ela frequenta onde? Ela toma Isso. água, café, vinho, cerveja? Como eu faço para que essa pessoa saiba que o meu livro existe e que ele pode transformar a vida dela? Então você começa a inverter. Como eu comunico com aquela pessoa? Porque tudo, cara, tá em função de pessoas. Sim. Tudo tá em função de pessoas. Que show de bola. Ah, eu trabalho com TI, com É, fala assim, é computador. muito técnico, né? É muito técnico. Eu fico dentro de uma sala de um por um e eu trabalho sozinho. Não, cara. Alguém, o ser humano, consome aquilo que você produz. Sim, tanto é que as histórias, né, tipo, dos grandes dessa área, quando eles saíram de trás do computador e foram perceber a necessidade, né, das pessoas, pronto, aí são as gigantes hoje do mercado, Sim. Microsoft e tantas outras aí. E mas é que eles são grandes, né, é que eles são grandes, eles são ricos, por isso eles podem pensar em propósito, né, Jorge? É? Será que é verdade? Né? Será que essa pergunta que eu estou fazendo não é a afirmação de muitos? E isso é o mal de quem briga contra o propósito. Ficar questionando se a capacidade financeira de alguém é o que faz ele conseguir encontrar o propósito. É o contrário. Ele só tem a capacidade financeira que tem porque ele olhou antes para o propósito. Para o propósito. A riqueza é a consequência. Não é o meio. É isso que muitas vezes, né, falta. É a briga contra o que é. Eu insisto em achar coisas. E os achadores de coisas, eles sofrem, eles reclamam, e aí a atração também é do mesmo nível. A gente vai para os nossos comerciais e já volto para continuar o último bloco do programa Meu Bairro Negócio, com essa aula sobre propósito, hein? Vamos lá então para o último bloco, agora 8h42, horário aqui do MS, 9h42, horário de Brasília. O último bloco falando sobre um assunto pertinente para as pessoas, mas só para as pessoas que querem sucesso, tá? Isso não serve para pessoas que estão passando por aqui. Mas lembre-se, tá? Mesmo que você passar por aqui, tem algum motivo de você estar aqui ainda. Não acabou a jornada. Então, quanto antes você permitir que o propósito faça parte da sua vida, antes também você vai ter, e talvez até dê vontade de ficar, porque alguns querem ir embora daqui porque eles não encontraram, de certa forma, um propósito, né, Jorge? Procuram coisas ruins e cada vez mais. Jorge, hoje, a tua realidade, as coisas que você faz, elas têm uma ligação muito forte com o teu propósito de vida. Mas qual foi o momento assim que aconteceu a disruptura? Foi um momento, vamos pensar assim, um momento de sucesso, de prosperidade? Qual foi o momento que veio despertar para isso e daí você falou, cara, o que eu faço realmente é propósito? Na verdade, como eu disse no começo da entrevista, né, a missão em si ela caiu no meu colo. Não foi algo que eu desejei. Não foi algo que eu nunca imaginei na minha vida fazer isso, né? Trabalhar com dependentes químicos e, na verdade, uma série de coisas, né, que eu faço. Mas a principal delas é isso. Aí no bloco anterior a gente estava falando assim, né, que as pessoas às vezes primeiro quer achar o dinheiro para depois achar o propósito. Sim. E quando você me pergunta agora, né, quando que foi isso? Quando que isso aconteceu? Foi depois que você conseguiu o dinheiro ou não? Foi antes, né? Óbvio que foi antes. Óbvio que foi no momento que eu estava muito mal, assim, cara, será que o que eu faço da minha vida é realmente isso que eu tenho que fazer?
poxa, será que eu não deveria realmente ter me formado em direito ou em ciência da computação, né? Tava naqueles dilemas assim da vida. E, cara, foi uma coisa assim que realmente apareceu, brotou na minha vida. Sabe aquela coisa do tipo, hoje você me fala sobre esse assunto, coisa que eu desconhecia. Semana que vem passa na televisão, na outra semana um amigo fala, oh, descobri um negócio novo aqui, e é o mesmo assunto e aquilo começa a te rodear e te perseguir. Você fala, cara, mas como assim? Eu nunca ouvi falar disso, de repente isso está me perseguindo, né? Isso há 10 anos atrás, praticamente, 9 anos atrás, né? E eu falei, cara, como assim, né? Comigo, né? Comigo, eu. É quase assim, né? Você tá no meio da plateia e de repente o holofote, puf, brilha lá em você. Eu vou participar do show agora, né? Cara, eu falei, beleza, né? Vamos ver como é que isso funciona, vamos entender. E fui atrás, cara. Realmente larguei praticamente tudo que eu fazia, né? E fui buscar só isso. Eu fui me inteirar disso. Inclusive, o meu primeiro paciente que eu atendi de dependência química foi interessante porque, cara, eu nunca, óbvio, né, que se veio o primeiro paciente, antes Você não disso eu tinha nunca, não experiência. tinha experiência nenhuma com isso, dentro dessa área. E a hora que você vê uma mãe chorando, a hora que você vê um ser humano, uma pessoa que tá perdida, cara, sabe? Cara, eu conheço muita gente, sou amigo de muitas pessoas que já saíram, né, desse mundo. E, e você vê que vale cada esforço que você faz. Porque, cara, de verdade, você está salvando uma vida. E aí, o interessante é que, assim, o lance de Deus que vai criando as oportunidades, né? Tudo no começo a gente fala, cara, puxa, vai ser difícil. Mas quando você entende quem é que você precisa ajudar, as pessoas, parece que, quando eu falo do holofote, né, que foca em Sim. você, também todo mundo dá atenção, olha para você e fala, Tipo, é cara, o é ali que eu tenho que escolhido. ir. É ali que eu tenho que ir. E aí começa a aparecer mais gente, né? Começa a vir mais e mais, porque elas sabem que ali existe uma possibilidade, uma oportunidade, né? E se você executa isso de uma maneira fiel, bem feita, com o propósito, com a missão, cara, vai vindo mais e mais, vai se multiplicando as coisas, né? Isso é Então, vamos muito dizer assim, não era um interessante. momento muito bom, tipo, você estar sem grana, quando você descobriu isso. Assim, sem grana que eu digo, que hoje você tem uma base financeira diferente do que foi Sim, quando o totalmente. propósito veio te tomar ali, né? Exatamente. Então, foi pelo propósito que veio o restante das coisas, né? Olha que interessante. Então, não foi no momento de riquezas. E aí vem uma questão que eu falo que é dar atenção aos sinais, como eu falei logo no início, no momento de conexão. O sinal ele não vai vir quando você está tipo no maior momento financeiro da sua vida ou que você acha que está com o bolso cheio de grana. Esse momento pode ser um momento que te tire da atenção real do propósito, Sim. que é o grande cuidado e talvez seja o grande desafio. É o momento da escassez, o momento do tipo de se questionar, pô, mas isso não, eu não tenho resultado quanto a isso. É isso? É umas perguntas que, Como que eu né? vou fazer isso se eu não sei fazer isso? Eu só queria ganhar dinheiro, né? Tipo aquela É, coisa, eu só queria vender, ganhar dinheiro e poder ter qualidade de vida. O propósito ele tem muito maior proporção do que cifras. Só que e por tá alinhado, consequência, né, Jorge? alinhado com a, eu acho que é a fé, né, de você, cara, viu que aquilo é a missão e faz. Ah, mas eu não tenho preparo nenhum para fazer isso. Vai. Cara, aí entra a fé. É aquela história, né? Eu ponho o pé, Deus põe o chão. Isso, que legal. Só que por consequência de acreditar, hoje as empresas elas estão com a prosperidade em suas veias, né? Então as coisas estão acontecendo. E é muito legal porque eu estou falando com propriedade, porque eu trabalho com o Jorge, eu vejo o que está acontecendo lá dentro. E no último mês, né, Jorge, foi tão interessante quando veio o despertar, porque olha só, a gente. Ah, Ederson, a tua vida é perfeita? Claro, nada, eu tenho que lutar todo dia com um monte de coisas que querem me tirar do meu Ah, caminho. Então, não, aquele que diz que é tudo perfeito na vida dele já começa a ser um grande mentiroso. sim, Não existe a perfeição, não existe o cara todo certinho. Existe uma pessoa que luta todos os dias para se manter no propósito. sim. E aí Esse é o eu maior quero. desafio. Exato. E eu quero trazer para você, empreendedor, empreendedora, que no momento de dificuldade é quando é o melhor momento para você se posicionar.
Falar, não, o propósito é aqui, ó. Tá aqui na minha mão, é uma bandeira que se levanta. E financeiramente isso traz resultado, né, Jorge? No mês passado a gente realmente condicionou a algo. Olha só, olha o que é incrível. Escreveu num papel, foi rascunho, anotação, sim, mas gerou uma energia. Sim. E aí aquilo que o Jorge falou bem no comecinho da entrevista, você pensa, você clama e as coisas vêm até você. E como que virou o jogo, né, Jorge? Tipo, sim. O que parecia que ia dar tudo errado, cara, de repente, transformou. Transformou. Sei lá, 400% do que era. Eu estou falando em números, em dinheiro, para você perceber, empreendedor, que propósito gera resultado financeiro. Sim. Quando você tem coerência, não vem falar, agora eu tenho um propósito, eu vou ajudar pessoas. Não, você tem que sentir isso, você tem que permitir. Está mais envolvido também com sentimento. E a energia mudou tudo, né, Jorge? Na empresa toda a sinergia, que veio até paciente, cliente, né, querer fazer parte do próprio negócio, né? Que louco, é muito louco. Isso é engraçado, né? Sem a gente comunicar, porque a parte interna de uma empresa, né? Por exemplo, são coisas que as pessoas não sabem do que está rolando lá dentro. É só time, equipe que está sabendo. E a gente estava em momento de transições para melhorias, né? Só que esse momento de transição, na verdade, a gente pecou em ter parado um processo para começar outro. A gente deveria ter começado esse novo processo mesmo com o anterior andando, né? Paralelo. E a gente resolveu parar, enfim, foi uma experiência, né? Que a gente fez, colheu os frutos, enfim. Só que quando a gente fez essa nova trajetória e a gente reforçou, colocou na parede escrito e colocou para todo mundo ler de novo qual é o propósito da empresa, qual é a missão que nós estamos fazendo, cara, parece que iluminou tudo de novo, assim, pá! E aí, cara, começou a acontecer e foi mais rápido do que estava acontecendo anteriormente. A escuridão só existe porque falta luz, né? A ausência de luz, né? A ausência de luz. E olha só, o relato que o Jorge coloca é vivência, tá? Nós estamos, e eu sempre zelo disso que eu falo sobre qual é o propósito do projeto Meu Bairro Meu Negócio, desse programa, é trazer prática. Eu poderia pegar esse livro e só falar, olha, tem um livro legal que diz isso, 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 olha, se você ler, quem sabe tua vida mude. Não, aqui a gente está falando de coisas físicas, feitas, vivenciadas. E nós não estamos falando só de coisa boa, né? Nós estamos falando assim, machucou, né? Aquela pergunta para o Rica, né? Machucou o processo, doeu passar por aquilo, mas logo a reação e a mágica da nossa, a regeneração, ela vem e fortalece tudo, né, Jorge? E aí você, empreendedor, está falando assim, cara, que asneira que eles estão falando sobre propósito, eu só preciso de dinheiro para pagar uma conta. Né? Jorge, o que você tem para falar para esse empreendedor que está pensando no dinheiro que ele precisa para pagar uma conta? Cara, vai fazer outra coisa para você arrumar dinheiro. Se você está desalinhado com o seu propósito, não vai ser o que você faz que vai te dar o dinheiro. Olha só, para pensar então, para pensar, entender e como você vai, não é o que se faz, né, Jorge? É como você vai fazer diferente. E se tiver que mudar, mude, mas o mais rápido possível. Se for para errar, erra rápido. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai poder chegar perto do acerto. Então, assim, agora, 8h52, bem no finalzinho do programa, eu já quero ir para o final, para as considerações finais do Jorge, porque, assim, realmente, parece que só um bate-papo filosófico, né? Só uma coisa teórica. Mas aí que está o intangível, quando a gente consegue perceber e sentir o que não é físico. E propósito é isso, né, Jorge? O propósito não é uma folha, não é uma caneta, ele não é uma ferramenta física, que normalmente é o que as pessoas buscam, que são capacidades técnicas. E ela é um propulsor, só que ele não é palpável, ele precisa ser sentido. Igual à fé, como você disse, igual a Deus, igual a sentimento, que não são tangíveis, mas eles podem ser colocados em coisas, né? E quando isso é feito, as coisas acontecem. Então, você empreendedor, empreendedora, presta bastante atenção. Pode ser que você não ouviu, está chegando agora, vai ficar gravado, vai para o site www.radioara.com.br. Mas nesse momento final, as considerações aqui desse grande empreendedor
e que tem um propósito de vida, sabe da missão que tem. Né? Às vezes é difícil, né, Jorge? Mas você sabe que seguir por esse caminho te levará realmente a, talvez, certeza, né? Além daquilo que se almeja. O empreendedor, quando ele tem esse propósito, pode ser que ele chegue em um momento que ele esteja um pouco perdido, né? Perdido assim, cara, quantas vezes a gente já ficou sem saída em algumas situações, né? Só que alinhado também com o que você falou, cara, quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente, né, tem a oportunidade de aprender e descobrir as saídas, me fez lembrar de um conto, né? O cara naufragou o navio, conseguiu, né, se apoiar em alguma coisa e foi parar numa ilha deserta. E nisso ele andando ali por aquela ilha deserta e tentando achar um jeito de sair dali, como que ele ia sair, ele encontrou uma pessoa que já estava... A hora que ele bateu o olho, ele falou, cara, essa pessoa já está aqui há muito tempo, né? E ele falou... Aí ele pegou e falou pra pessoa assim, cara, como que a gente sai daqui? Como que a gente sai daqui? Aí ele olhou, ele caiu na real, né? Ele falou assim, cara, bom, se o cara tá aqui preso há tanto tempo... Aí ele foi julgar, a pessoa falou, pô, que eu sou burro, né? Eu tô perguntando pra você, como que eu saio desse lugar, sendo que se você tá aqui é porque você não conseguiu sair, né? Exatamente. Aí ele falou, não, é legal, interessante sua percepção. Só que eu já sei todos os lugares que não é a saída. O caminho vai ficar mais rápido. O caminho vai ficar mais rápido, porque se você tentar ir por ali, né, eu já sei que ali não é a saída. Então o empreendedor é a mesma coisa. Cara, a gente vai batendo na cabeça, a gente vai sabendo onde é o caminho certo e onde é o caminho errado. Você só precisa talvez encontrar um caminho daquilo que você ainda não tentou. Olha só que mensagem. Eu quero complementar falando que desses dois exemplos de duas pessoas, um fiel e confiante de que ele descobriu vários caminhos para não seguir, e o outro julgador, sem vontade, já negativo, falando, mas você não sabe o que você está falando. Então, né, reveja a sua forma de ver as coisas, reveja a sua forma de como você pode absorver das pessoas o que é bom. Converse com aquele que já passou pelo deserto, né? Já passou pela fossa, que já sentiu o cheiro do barro, para não falar outra coisa, porque esse sabe o caminho para não passar por lá. Então, não dê atenção só àquele que tem sucesso, só aquele que diz que só prosperou, aquele que só sabe. Cuidado, converse com pessoas que já passaram por maus bocados. Essa pessoa pode te ajudar muito, assim como o exemplo dessa história, né, Jorge? Tá? Jorge, muito obrigado e parabéns pela pessoa que você é. Não é só porque a gente trabalha junto, que é legal, é porque realmente existe uma conexão de propósito. E você, empreendedor, uma dica para você. Talvez você pode encontrar o seu propósito com as novas pessoas que você vai definir na sua vida. Muito cuidado com quem você vem conversando, muito cuidado com as suas referências, porque às vezes um ponto que pode ser positivo, dependendo da boca de quem sai o julgamento, pode destruir aquele que é o caminho do seu sucesso. Então, agora às 8h57, horário aqui do Mato Grosso do Sul, eu desejo a você o melhor dia da sua vida até agora. Faltam algumas horas ainda para ele acabar, então aproveita. Porque o dia de hoje nunca mais vai voltar. 2 de abril de 2022 nunca mais voltará. Faça valer a pena esse dia. Mas amanhã eu faço. Tá, beleza. Assim como ontem você não fez certas coisas, então faz hoje. Tá bom? Mas aproveite sua família, sua vida, dê valor àquilo que é o teu maior empreendimento, a sua própria vida. Jorge, muito obrigado. Tá? Tamo Eu que junto. agradeço. Gratidão mesmo. Um abraço para a Jocely, que é a idealizadora de tudo isso, que fez algo que hoje existe as consequências de tudo isso, que são positivas. Um abraço a você, empreendedor, empreendedora, que realmente quer fazer acontecer, tá bom? Os que ainda não querem, continue aqui no programa que você vai ouvir perguntas que vão fazer você mudar a sua vida. Um forte abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira, 7h31.